A paz do Senhor, meus queridos. Amém. É com muito prazer, com muita alegria que eu estou no altar do Senhor para ministrar a palavra. E a Bíblia, eu gosto muito de quando Davi falou: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E hoje nós estamos aqui para mais um dia celebrar as grandes proezas, os grandes milagres, a grande provisão, o grande cuidado de Deus nas nossas vidas. Nós temos, sim, muitas coisas, muitos motivos para testemunhar e para engrandecer o nome do Senhor. E hoje, Deus vai falar muito com você. Aleluia! Ele vai ministrar no seu coração de uma maneira muito sobrenatural. Ele vai falar tremendamente. Porque eu vou ministrar a palavra de Deus. Não porque eu estou aqui de jeito nenhum. É porque eu vou ministrar a palavra de Deus. E vocês vieram aqui para escutar a palavra e ela será ministrada. Amém, meus queridos? Aleluia! Então, para isso, eu gostaria de pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias em João, capítulo 11, a partir do versículo 32 até o 45. Os irmãos que quiserem ficar de pé, sintam-se à vontade. João, capítulo 11, do 32 ao 45. Diz a palavra do Senhor. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu e perguntou: onde vocês o puseram? E eles responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então os discípulos disseram: vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirai a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. E Jesus respondeu: eu não te disse, eu disse a você que se cresce, veria a glória de Deus. Então tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhe ordenou: desamarrai-o, desatai-o ou deixai-o que vá. E muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Amém, meus queridos? A palavra foi lida. E eu sei que você veio aqui com a expectativa de ouvir o que Deus tem para falar para você. E hoje, o tema que eu coloquei nessa palavra é um novo tempo. E a gente precisa sempre entender que Deus tem, sim, um novo tempo para nós. E assim, as crises, elas fazem parte da vida da gente. Todo mundo sabe que tem momentos de crise, momentos difíceis. As crises, e elas podem acontecer e elas podem se agravar e piorar. Ainda tem situações em que você passa por... a situação está tão difícil e ela pode piorar. E as crises também podem colocar no nosso coração muitas angústias. Quem nunca passou crise? Quem nunca teve angústia? As crises, elas nos trazem esse mal-estar, uma angústia. E às vezes nós somos assim, assaltados por determinados problemas e que a gente já até orou a Deus. A gente até falou com Deus. Deus, eu falei com o Senhor que eu não queria, não podia, eu não queria passar por esse problema. Eu falei com o Senhor antes dele acontecer. E no entanto, a gente passa o problema, passa pela crise. E assim, apesar da gente falar, nem sempre os nossos problemas são sanados. Nem sempre a gente tem tudo resolvido. Mas uma coisa é certa: você não está só.
Jesus está lá, Ele nos prometeu, Ele sempre nos prometeu, eu vou estar com você. A presença dEle sempre foi certa. E sim, essa foi a situação angustiante que Marta e Maria viveu. Família é algo muito precioso. Meus avós costumavam dizer que o sangue grita. Onde tem um irmão sofrendo, a gente sofre junto. Onde tem uma mãe sofrendo, a gente sofre junto. Onde tem um pai, um tio, a gente sofre junto. E Marta e Maria estavam passando uma situação muito angustiante. Era muito difícil. O irmão delas estava muito ruim, muito doente. E a doença, de repente ela pode acontecer. As enfermidades, nós estamos sujeitos a essas enfermidades aqui nessa terra. E quando Lázaro morreu, o sonho daquela família parecia ter morrido também. Tirou o chão daquele povo. A situação era agravante, era ruim. E Jesus, então, a Bíblia diz que aquela família era uma família amiga de Jesus. Eu acho tão interessante. A Bíblia fala que quando Jesus ia passar por aquela cidade, ele ficava hospedado na casa deles. Olha que coisa boa. Então Jesus tinha aquela família como uma família amiga. E sim, e Marta e Maria estavam naquela situação e elas precisavam conversar com alguém e chamar a atenção de alguém que tivesse a solução para elas. E há momentos em que nós pensamos assim, quando Marta e Maria ficou angustiada e estava sofrendo, elas pensaram, eu acredito que eu também pensaria, a situação está se agravando e ele pode morrer a qualquer momento. Então assim, eu queria refletir com vocês como foi o posicionamento, como que foi a trajetória. Eu sei que nós já sabemos o resultado final, mas eu queria mostrar para vocês como foi a trajetória de uma família, de uma família que cria no Senhor Jesus, que servia o Senhor, que amava o Senhor e que o Senhor ainda destacou na palavra, que amava aquela família, que aquela família era especial. Então aquelas duas irmãs, elas fizeram aquilo certinho que devia fazer. Mandaram um recado para o Filho de Deus. Mandaram um recado para Jesus. Elas estavam seguindo tudo certinho. Lázaro está doente? Tem a solução. Vamos mandar um recado para Jesus. E detalhe, quando elas mandaram um recado para Jesus, elas falaram assim, fale com ele que aquele a quem ele ama está muito doente. Então elas fizeram assim, enfatizaram, falou, olha, fala com ele, não deixa de falar que alguém muito importante está doente. E elas assim fizeram oração, elas mandaram o recado para a pessoa certa, elas sabiam para quem que elas iam mandar o recado, e elas esperaram, falou assim, na hora que a gente mandar o recado para Jesus, com certeza ele vai tomar um posicionamento, porque quem tem uma pessoa que ama esperando por algo, ele corre atrás. Eu tenho uma família que me ama. Se eu mandar um recado para minha família e falar assim, eu estou precisando de algo urgente, eles não vão demorar para fazer algo por mim. Então elas esperavam que Jesus, Lázaro, aquele a quem eu amo, aquele que é meu amigo, vou imediatamente. Mas não aconteceu bem assim. E ninguém estava entendendo como que Jesus, que era amigo de Lázaro, podia ter permitido assim, estar demorando, e os discípulos deviam estar do lado dele. Falou assim, ô mestre, o senhor recebeu um recado. E ele falou assim, leva o recado de volta para Marta. Fala com ela que essa enfermidade não é para a morte. Olha só, mandou um recado para ela, ela fez um comunicado, mandou uma informação para Jesus, e Jesus mandou um recado de volta. Falou assim, fale para ela que essa enfermidade não é para a morte. Oh, meus queridos, diante de uma notícia dessa, como você se portaria? Você falar assim, pronto, não preciso mais me preocupar, não preciso mais sofrer, porque eu já tenho a resposta. Só que a gente vai lendo, eu vou contar para vocês no decorrer da história, e ele recebeu o recado, e a Bíblia diz lá no versículo 37, no versículo 21, no versículo 37, que ele ficou ainda 2 dias esperando.
Imagine os discípulos do lado dele. Ô Jesus, nós não estamos entendendo o Senhor. É alguém que o Senhor muito ama. Por que o Senhor está demorando? E ele sabia exatamente o que ele queria, o que ele ia fazer. E ele sabia que era algo muito soberano, muito grandioso, muito extraordinário, que iria mudar a história daquela família. Oh, glória a Deus, aleluia. Marta e Maria acharam que Jesus estava se atrasando. A gente também passa por isso, não passa? Um tanto de vezes a gente pensa assim, mas eu já falei com Jesus, já mandei o recado, já orei, já pedi tantas vezes, está demorando demais. Elas também acharam. E eu também acharia. Eu mandei um recado e a Bíblia diz que ele demorou 2 dias, então parece que ele estava demorando mesmo. Eu também acharia. E o fato de Deus demorar, de Jesus demorar, não quer dizer que ele não ama, não quer dizer que ele não cuida, não quer dizer que ele não vai fazer nada, não quer dizer que ele não está se importando. Quer dizer que ele sabe exatamente o que ele está fazendo. E que o tempo depende exclusivamente dele. E ele é o dono do tempo. Então, o amor de Jesus era grande pela vida de Lázaro e daquela família, mas ele não estava garantindo que ele não teria enfermidades. E a gente precisa amar ao Senhor sabendo que ele não nos garante que nós não ficaremos doentes, que não passaremos por situações difíceis, mas ele garante uma presença sobrenatural em todo o tempo. Ele garante. Você pode passar a luta que você passar. Você pode até não ser um vencedor fisicamente, mas de uma coisa é certa, Ele está lá com você. Ele está lá com você. Você não está só. Em todo momento que você parar para falar com Ele, você vai sentir a presença dEle. Você vai sentir o consolo dEle. Ele está lá. Essa é a promessa mais preciosa que nós precisamos ter. Nesse mundo a gente não tem muita garantia não, das coisas físicas não. Mas nós temos a garantia magnífica de que o nosso Deus é conosco. Aleluia, aleluia. Então, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. E os discípulos disse assim, e ele demorou, e detalhe. Ele mandou o discípulo falar para Marta, como ele demorou 2 dias, vamos fazer uma análise aqui. Como ele demorou 2 dias para poder... de onde ele estava, eu fiz um estudo de onde ele estava para chegar na cidade de Betânia, eram 32 quilômetros. Então demorava um pouco para chegar. Então quando o discípulo foi levar o recado, foi assim, olha, Jesus mandou te dizer que a enfermidade de Lázaro não é para a morte, ele já tinha morrido. Aí Marta, se fosse eu ia falar assim, não estou entendendo nada desse recado. Não estou entendendo. Como que não é para a morte? Ele já morreu? É alguma coisa estranha. E aí, a Bíblia não diz que ela falou nada com o discípulo, mas vamos adiante. Então Jesus disse, num determinado momento, os discípulos estavam falando com ele, o Senhor está demorando, o Senhor está demorando. E ele falou assim, Lázaro morreu. Agora já chegou a hora que, antes ele tinha falado assim, mas agora ele já falou assim, Lázaro morreu. E assim, e ele ainda falou num verso 14, tão interessante, que eu gostei demais, eu me atentei para esse verso, que ele diz assim, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse para que possais crer. Porque na hora que vocês verem o que eu vou fazer, vocês vão reconhecer que só Deus pode fazer. E Ele faz ao que crê. Olha que coisa tremenda. Ele falou assim, ainda bem que eu não estava lá. Porque se eu estivesse lá, interpretação minha, eu ia só curar. Mas dessa vez, eu não vou curar. Eu vou ressuscitar. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha, eu me lembrei do testemunho de Rayane, quando o pai dela... Do irmão Vando, Abraão não, irmão Vando, ele falou assim, que estava escrito lá no diagnóstico que era irreversível, alguma coisa assim, né? Ele falou assim, ótimo, é assim que é bom, quando escreve que não tem jeito, porque aí é quando Jesus vai entrar e fazer um milagre grandioso. Aleluia, aleluia, é muito bom ter um diagnóstico desse nível, porque você fala assim, agora é Deus, ou é Deus, ou é Deus. E ele falou assim, então agora é a minha vez, farei mesmo. Né? Então, se vocês pararem para perceber, todos os milagres que Jesus operou tinham um motivo especial. Jesus não faz nada por fazer. As coisas, nós é que fazemos sem prestar atenção. Jesus não, Ele faz prestando atenção. Quando Ele curou o cego, Ele queria mostrar que Ele era a luz
do mundo. Quando ele multiplicou os pães e peixes, ele queria mostrar que ele era o pão da vida. Agora, quando ele ressuscita Lázaro, ele quer dizer assim: eu sou a ressurreição e a vida. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia, aleluia! Esse é o Deus que eu e você estamos aqui cultuando. Esse é o Deus. E detalhe, eu gosto muito desse versículo que diz assim, ó: e eles não viram e creram. É para nós. É para nós que ele está falando. Eu não vi Lázaro ressuscitar, mas eu creio, eu creio, eu creio e eu creio. Ressuscitou, não ressuscitou, irmãos? Ressuscitou. Aleluia. Os milagres de Jesus não tinham um fim em si mesmo. Eles sempre apontavam para algo espiritual, para algo maior, algo transcendental, para que algo eterno, para a salvação, para a vida eterna. Então, quando você estiver passando por uma situação difícil, já converse com Deus. Ô Deus, o que é para eu fazer? Qual é o propósito do milagre que o Senhor vai fazer na minha vida? Porque eu vou testemunhar do Senhor. Eu vou falar do Senhor. Eu não vou falar do médico daqui. Eu vou falar do médico dos médicos. Eu vou falar do Todo-Poderoso. A gente tem que pensar assim. Porque toda honra e toda glória e todo louvor é dada a Ele. Ele é o Senhor. Aleluia. E Jesus então, depois que Lázaro morreu, Jesus falou assim: agora nós vamos. Eu estivesse lá e eu falasse assim: ô Jesus, o Senhor faz uma confusão com a minha cabeça. Eu não entendo, Senhor. Era para o Senhor ter ido antes. Eu me conheço. Era para o Senhor ter ido antes, agora que ele morreu. Eu falei: agora nós vamos. E ele falou: então vamos, né? Então vamos. E aí Jesus estava indo. E quando Jesus estava indo, assim, a primeiro momento que ele vai ao encontro, e quando ele está chegando perto, alguém conta para Marta. Alguém conta para Marta e fala assim: oh, Jesus está chegando. E ela era espavorida. As conversas de avó, né? Era alvoroçada, espavorida. E ela saiu ao encontro correndo e chegou diante dele. E ela estava nervosa, porque ela recebeu um recado do discípulo que Jesus falou que ele não ia morrer. E ele tinha morrido. E ela então chegou diante de Jesus e falou com ele: ô Senhor, se o Senhor não tivesse demorado tanto, que o Senhor demorou lá um tanto de dias. E eu não penso que ela falou assim: ô Jesus, o Senhor me dá licença, que eu preciso falar uma coisa. Ela não falou assim, eu não penso assim. Ou se o Senhor não tivesse demorado tanto, igual o Senhor demorou, o meu irmão não teria morrido. Meu irmão não teria morrido. E ela vai conversando com Jesus, e ela vai falando, e assim, e Jesus, manso, suave, maravilhoso, magnífico, Pai da eternidade, príncipe da paz, respondeu: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Oh, aleluia. Gente, tem hora que Deus já liberou um milagre, mas a gente precisa ouvir um tanto de vez. E Jesus é muito bom e paciente, porque Ele fala: deixa eu tornar a falar para você. Deixa eu tornar a falar. Eu estou te dizendo que você vai ver a glória de Deus. Eu estou te dizendo. Então Jesus, muitas vezes, assim, Jesus continuou falando para ela. E ela assim colocou mas, porém e se. Sabe, irmãos, você coloca mas, porém e se para os irmãos, para os colegas. Mas para Deus não. Para Deus a gente não coloca mas, porém e nem se. E assim, eu não quero criticar a Marta, não. E eu, assim, um tanto de pregação, as pessoas criticam Marta nesse momento aqui. E eu não quero criticar a Marta, porque eu também estaria nervosa. E tem um tanto de gente que vai dizer: Jesus, o Senhor faz... Não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada. O Senhor esperou ele morrer para o Senhor vir aqui falar comigo. Dá licença, Jesus, dá licença. E eu não quero criticar. Mas assim, mas só que Marta não estava prestando atenção que Jesus já tinha liberado a palavra. E a palavra dele não volta atrás. A palavra dele não volta. Se ele falou, se ele falou, vai acontecer. E assim, a gente precisa parar e prestar atenção no que Jesus está falando. Às vezes ele já te deu a palavra certa e você ainda está voltando atrás para perguntar. Mas eu quero te dizer que Jesus diz em todo tempo. Ele podia ter falado para Marta assim: Marta, nem olhos viram,
nem ouvidos ouviram aquilo que eu tenho preparado para quem crê em mim. Oh, aleluia! Marta podia ter falado assim: entendi, agora eu entendi. Então, o que aconteceu? Lendo o texto, continuando a ler o texto, o resultado dessa cobrança desenfreada de Marta fez com que Jesus parasse. Deixa eu te falar, nossas atitudes desenfreadas tendem a parar o agir de Deus. Jesus parou. E se a gente continuar lendo o texto, fala que ele falou com ela assim: vai lá e chama Maria para mim. Ele falou, vai lá e chama Maria. E Maria, a Bíblia diz que ela foi lá e sussurrou no ouvido: o mestre está entrando na aldeia e mandou te chamar. E aí, a Bíblia diz que ele ficou parado lá no momento em que Marta estava fazendo os questionamentos dela. E Maria, quando ouviu essa palavra de Marta, ela saiu correndo também, porque ela queria encontrar o mestre. Ela estava angustiada, ela estava desconsolada, ela estava arrasada, ela estava sofrendo, e eu também estaria, e você também. E ela chegou lá diante de Jesus, e olha que interessante, ela falou a mesma frase que Marta falou para Jesus, mas ela teve uma atitude diferente. Diz a Bíblia que ela se prostrou aos pés de Jesus. E ela deve ter falado assim: oh Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Oh gente, ela adorou Jesus. Ela não reclamou, ela não murmurou. Ela falou da dor que ela estava sentindo. Porque Jesus, não adianta você falar assim: não estou sentindo nada, está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. E ela adorou. E se você prestar atenção, nesse momento que ela adorou, Jesus perguntou assim: onde que ele está? Parece que Jesus deu um súbito. Onde ele está? Ele falou assim: ele já está lá já está lá fala o nome, irmãos. No túmulo. Ele já está no túmulo. Eu fico imaginando quando Maria estava ajoelhada lá, adorando os pés de Jesus, e Jesus viu aquilo, ele deve ter falado assim: é assim que eu quero. É assim que eu quero quando vocês estiverem passando muitas lutas, dificuldades. Pode contar para mim que você não está gostando, mas me adora. Prostre-se aos meus pés, me adora. Não fica reclamando, não reclama, porque eu vou parar. O agir para quando a gente murmura. Me adora. Diz a Bíblia que naquele momento Jesus chorou. Ele gostou. Eu fico pensando que ele falou assim: levanta, Maria, levanta, filha, eu vou com você no caminho do milagre. Vamos comigo, eu vou te levar lá agora. Levanta. E a Bíblia não diz que ela ficou reclamando, que ela foi com Jesus. Então Jesus chorou. Marta cobrou, mas Maria adorou. É diferente. Se você ficar reclamando, vai parar. Deus não gosta de murmuração. Mas se você falar a verdade com Ele, o que você está sentindo é adorar, você anda no caminho do milagre. Ah, você anda, né? Marta, mais uma vez, e Jesus falou assim: me leva lá. Me leva lá. Aí Marta vai. Gente, eu fico com vergonha alheia. Aí eu já tinha parado. Eu não ia estar igual Marta, mas não. Eu já tinha entendido. Eu fico com vergonha alheia, tem horas. E Marta falou assim, mais uma vez, ela fala assim: Jesus, ele já está morto. Gente, falar para o Filho do Deus Todo-Poderoso, aquele que tem todo poder, que alguém está morto, é perder tempo. Ele é o Senhor. E Ele é o Senhor. E Deus e Jesus, a sequência do milagre, mais uma vez é interrompida. Ele falou: vamos lá ver, vamos lá. Onde ele está? Tira a pedra, vamos lá tirar a pedra. E ela interrompeu e ela falou assim: mas ele está morto. E Jesus falou: eu não te hei dito? Ele falou: eu vou repetir para você entender. Eu vou repetir. Se creres, verás a glória de Deus. Oh, aleluia. Meus irmãos, nós precisamos ser mais atentos. O que Deus tem falado, Ele precisou repetir muitas vezes. Então Marta continua presa ao passado. As nossas atitudes podem parar ou colocar os nossos milagres em movimento. Quem é você? É o que adora ou o que reclama? O que adora segue no caminho do milagre. O que reclama fica parado.
Não vão reclamar, não. Vamos reclamar, não. Então, Marta oscila o tempo todo. Até aqui, nós estamos falando das atitudes dela. Agora nós vamos falar de uma atenção que eu prestei. Quando Jesus chegou diante do túmulo, ele poderia ter empurrado a pedra, a pedra poderia ter voado, mas ele falou assim, como se ele chamasse as pessoas: eu quero chamar vocês para participarem de um milagre. Tirem a pedra. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Eu vou fazer um tanto de milagre, mas eu quero colocar vocês como participante. Tira a pedra lá. Tira a pedra. Irmãos, é tão bom você fazer parte da vida de alguém que está passando por um sofrimento e você ser aquele assim: eu vou estar do seu lado, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar a tirar a pedra, eu vou estar com você, você não vai estar só. Você pode ser aquele que vai cooperar para o grande milagre acontecer. Então o Senhor, as pessoas tiveram que remover a pedra. Tirar a pedra é participar, é se envolver. Se envolva com o irmão, participe da vida dele. Você fará parte de um grande milagre. Eita glória! O milagre é por conta de Jesus. Eu e você não fazemos milagre, amém, igreja? Nós não fazemos, mas cabe a nós remover a pedra. Nós podemos remover a pedra. Nós podemos tirar os obstáculos e falar assim: eu não sei fazer milagre não, Jesus, mas eu posso abrir o caminho aqui para o Senhor fazer o milagre. É isso mesmo que eu quero. Eu posso abrir. Então, Jesus quer fazer com que estão ao redor participem do milagre. A pedra muitas vezes pode ser a incredulidade. Meus irmãos, nós não podemos dizer assim: já passou o tempo, já cheira mal. Assim, não tem jeito mais, não pode, não dá mais para acontecer. Deus não está querendo ouvir isso de nós. Não tem nada que Ele não possa fazer. Então nós não podemos ficar dizendo: já cheira mal, não dá tempo mais, passou o tempo. Com Deus não é assim. Com Deus não é assim. Basta crer para ver a glória de Deus, porque o tempo não passou. O tempo não passou. Você crê nisso, meu irmão? Olha, meus queridos, eu não sei o que você está vivendo, não te conheço, mas eu sei que o Deus que ressuscitou Lázaro, Ele está aqui. Aleluia! E o tempo não passou. Eu não sei o que você está precisando, mas eu sei dizer que o tempo não passou. Não passou. Basta crer para ver a glória de Deus. Quando você pensa que a situação não tem mais saída, ouça Jesus te dizer: tirou a pedra. Ele vai te falar a palavra mais linda: vem para fora. Ai, gente, isso é muito tremendo, mas eu vou falar mais na frente. Então, tiraram então a pedra. Aí eu fico imaginando o povo tudo alvoroçado. Porque, gente, ir no cemitério não é legal. Quem gosta de ir no cemitério, levanta a mão. Mas tá certo, ninguém levantou, né? Agora, você vai no cemitério e pede para abrir lá a porta quando está o morto? Também não é interessante, não. E eu fico imaginando, quando Jesus pediu para tirar a pedra, e ela foi tirada, porque eles obedeceram. Aí o povo devia estar tudo alvoroçado. O que ele vai fazer agora? O que ele vai fazer? Sabe o que ele fez? No versículo 41 diz assim: tiraram então a pedra. E Jesus disse assim: Pai, graças te dou, porque tu me ouvistes. Oh, aleluia. Sabe o que eu interpreto aqui? Que antes de você ver o milagre, você tem que dar glória para quem merece. Antes de você ver o milagre, quem merece ser engrandecido precisa estar na frente. Jesus poderia ter falado: vem logo para fora. Não. Primeiro eu vou falar com quem merece todo louvor, toda honra e toda glória. E ele falou: graças te dou, porque me ouvistes. E no versículo 42 ele fala: para que creiam que tu me enviastes. Sabe o que está fazendo? Toda honra e toda glória sejam dadas ao Deus Todo-Poderoso. Ele é o Senhor, não há outro Deus além dele. Ele é o que merece ser engrandecido antes do milagre acontecer. É antes. E aí, agora, depois que ele engrandeceu, que ele orou, que ele falou com o Senhor,
Aí ele disse, a Bíblia diz que ele disse em alta voz. Eu não vou conseguir falar alto aqui não, mas você vai entender que foi alto. E ele disse, me ajuda aí. Lázaro, vem para fora. Oh, aleluia. Eu fico imaginando, irmãos, que coisa mais magnífica. Aquele homem estava morto. Aquele povo viu. Aquele povo participou do momento fúnebre. Mas a voz de Jesus ecoou. Ecoou. E onde a voz de Jesus ecoa, a vida. A vida. E quando a voz de Jesus ecoou, a Bíblia diz lá no versículo, diz que os mortos têm que ouvir a voz e têm que se levantar. Aleluia. Aleluia, meu irmão. Eu não sei qual é o seu problema, eu não posso saber, mas a voz de Jesus está ecoando nessa igreja. A voz de Jesus está aqui. E tem muitos Lázaros que precisam vir para fora. Precisam vir. Oh, aleluia. Jesus chamou Lázaro pelo nome, normalmente como se ele estivesse vivo. Ele sabia o que ele estava fazendo. E quando Jesus chama, você tem que vir. Você tem que vir. Imagina aquela voz forte. E ele não teve outra opção. Ele teve que vir para fora. Oh, meu irmão, nós precisamos querer participar dos milagres que Deus tem para nós. Nós precisamos querer. Jesus ficou tendo que explicar um tanto de vezes que ele ia fazer um milagre, explicando. Ele não precisa explicar muito para mim e para você não, né? Nós vamos crer já da primeira palavra. E aí, vir para fora significa sair das nossas prisões, dos nossos esconderijos. Muitas pessoas perdem a expectativa de vida e entram numa caverna com medo. Eu vim te dizer que se você está preso nos seus problemas, nas suas angústias, não fica aí não. Vem para fora. O Senhor Deus Todo-Poderoso está te dizendo nessa noite, eu li, foi a palavra dele. E ela se basta. Vem para fora. Vem para fora. Muitos pensam que a situação não tem saída, mas Jesus está dizendo, tem saída sim. Vem para fora. E aí está. Ele veio para fora. Quando ele veio para fora, ainda tinha que tirar as ataduras. O que significa? Para que servem as ataduras? As ataduras, eu pus um tempo aqui para mim, não vou obedecer. Não pode, né? Vou obedecer. Aí, as ataduras servem para ser usadas para tapar lesões. As ataduras são para mostrar que você está machucado, que você tem um problema. A pedra já tinha sendo removida, mas havia um problema, tinha as ataduras. Mas aquelas ataduras, elas não tinham mais significado, porque não tinha mais morte ali. Agora tinha vida. E sabe, irmãos, tem hora que Deus já fez um milagre, mas nós ainda estamos com as ataduras. Nós ainda estamos com essas ataduras que não têm valor nenhum. As ataduras não têm sentido quando Jesus ressuscita. As ataduras podem representar as amarras que nos prendem. Então Jesus não é um Deus que parou de falar. Ele não é um Deus que parou de falar. Ele continua falando. Mas muitas das vezes nós é que não ouvimos o que Ele está dizendo. Quando a pedra é removida e as ataduras são tiradas, podemos ver a saída da solução. E Jesus falou, tira as ataduras dele. Não tem mais morte aí. Não tem mais ferida. Não tem mais enfermidade. Eu já curei, eu já ressuscitei. Ele agora precisa me ver. Tira tudo dele, que ele precisa me ver. Então, quando ouvimos a voz de Jesus o chamando, podemos ser livres. Mas também precisamos tirar tudo que nos amarra e nos impede de ser livre. E o que acontece quando a gente não tem mais ataduras? Os nossos pés ficam livres para andar na presença de Deus. As nossas mãos são soltas para fazer o bem. Não é, irmãos? Nossos lábios são desimpedidos para anunciar o Evangelho e proclamar a adoração. Os nossos ouvidos são destapados para ouvir a palavra de Deus e a gente ter fé. Quando você recebe um milagre, você é inteiramente exclusivo para proclamar a glória de Deus. Oh, aleluia! Nós somos os agentes, proclamadores dos milagres do Senhor. Aleluia! A falta de conhecimento leva as pessoas a não serem livres.
Tem atadura sem ter ferida. Para que atadura? Não tem mais ferida. Então, hoje, você pode crer junto comigo que um novo tempo chegou? Você pode crer. E você vai ouvir Jesus da maneira mais certa. Ele não vai precisar repetir um tanto de vezes, vai? Não vai. Porque Ele vai te falar assim: filha, filho, se creres, verás a glória de Deus. Aleluia! E eu estou te dizendo isso em cima de um altar, debaixo de uma palavra e sobre a bênção de uma autoridade. É verdade. É verdade. É verdade. Quando você pensar que não tem jeito mais, Jesus fala assim: tem jeito, eu sou seu amigo. Eu sou seu amigo. Jesus te chama pelo nome e Ele te fala assim: eu quero que você realize grandes conquistas. Vai falar quem eu sou. Vai lá dizer quem eu sou. Vai falar o que eu faço. Ouça a voz de Jesus te dizendo: vem para fora e viva uma vida completamente cheia de milagres. Vem, Jesus é um amigo verdadeiro e você pode contar com Ele porque Ele te compreende. Não pense que está demorando. E eu concluo dizendo: tudo que acontece na vida de um amigo de Jesus não é por acaso, mas é providência de Deus preparando uma cena para um grande milagre. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor.